Esta semana o Salmo 102 me chamou a atenção por causa da oração que é feita ali. Oração de alguém que está sofrendo, é um pedido de socorro. O verso primeiro é a ênfase que eu quero dar nesta palavra, mas nós vamos percorrer o Salmo 102. Que já começa com um ensino sobre a oração. O que é a oração? Nossa conversa com Deus. O próprio Jesus nos ensinou, incentivou e enfatizou: orem. Conversem com o Pai. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. Em Mateus 6 nós temos a oração modelo, Pai Nosso. Inclusive leva esse título, Pai Nosso, no sentido popular da palavra. Então esse salmo começa muito bem. O salmista, que é alguém semelhante à carta aos Hebreus, alguém que não se identifica, não sabemos quem escreveu este salmo, Salmo 102. Mas era um dos cânticos cantado pelos judeus nas suas celebrações. Um dos mais tristes nesse sentido, no sentido de sofrimento, de pedido de socorro a Deus. Mas ele começa dizendo: ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Sabemos que o sofrimento está no mundo, sabemos que sofremos como consequência em virtude do pecado. Não necessariamente de um pecado específico daquele que sofre, mas consequência da humanidade decaída, consequência de sermos falhos, de sermos pecadores. E às vezes o sofrimento chega a um nível que podemos assim dizer insuportável, às vezes coletivamente, às vezes individualmente. E é o caso aqui, nesse Salmo 102, estudiosos, eles supõem que esse salmista viveu na época em que Jerusalém foi invadida, destruída, na época dos babilônios, e muitos levados para o exílio. Aquele foi um sofrimento real. O desespero foi grande, a angústia, tudo o que aconteceu. Aqueles que leem o livro de Lamentações, de Jeremias, fazem uma ideia do sofrimento por causa das palavras que ele registra, que ele escreve ali. Ele que presenciou tudo isso, o profeta Jeremias. O sofrimento foi grande. E ao longo da história o ser humano sofre, não apenas aqueles que creem em Deus, mas o ser humano, a humanidade de forma geral sofre. E sofre por sua própria causa. Sofre porque, na maioria das vezes, cada um olha apenas para si, para os seus interesses, e para consegui-los agride a outra pessoa. Em termos de nações, uma tenta conquistar a outra. Em termos de poder, de força, de território. Nos nossos dias é diferente. Temos aí, por exemplo, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que já vem aí há quanto tempo? Pensava-se que seria rápida. Desde aquela invasão, aquele ataque dos terroristas a Israel, também aquela guerra ali envolvendo países, criando assim todo um cenário perigoso em relação à humanidade nos nossos dias. Quantos têm sofrido por consequência dessas guerras? Pessoas sofrendo sem terem diretamente a ver com aquilo. Crianças, idosos. Em alguns países como o Iraque, um eterno campo de refugiados, em virtude
da briga, das guerras, das facções que até hoje estão naquele país. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. E particularmente, individualmente, no nosso dia a dia, nós passamos por sofrimentos, às vezes em virtude da perda de um ente querido, às vezes uma enfermidade, às vezes um desentendimento que gera sofrimento, às vezes um acidente inesperado. E pessoas ligadas a nós também sofrem. Então o salmista inicia esta oração, esta súplica, este grito de socorro a Deus, pedindo a Ele que o ouça, rogando que chegue até Deus o seu grito de socorro. E lá nos versos 23 e 24, ele vai dizer: no meio da minha vida, Ele, falando de Deus, me abateu com sua força, abreviou os meus dias. Então pedi: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. Então ele fica fazendo uma comparação entre os seus dias, que ele entende estão sendo abreviados pela metade. Se fôssemos fazer uma conta rápida numa média de 70, ele teria aí uns 35. E compara com a eternidade de Deus. Mas é muitas vezes por causa do sofrimento que nós perdemos a referência. A referência da nossa existência, a referência de quem está no controle, a referência de como as coisas devem ou deveriam acontecer. Então nós vamos ler este salmo. Não é novidade, em Mateus 24, Jesus fala do aumento de problemas no final dos tempos. Aumento de problemas, aumento de sofrimento, aumento de guerra, aumento de terremotos. Até a natureza também passa a reagir nos últimos dias e sabemos, temos vivido os últimos dias. Ainda não a grande tribulação, mas podemos entender que no princípio de dores já estamos. Há algum tempo isto vem se intensificando e as discussões começam a aumentar, inclusive as pessoas começam a especular sobre este assunto. Mas o que queremos mostrar na palavra de Deus com relação a este assunto é que Deus está presente, é que Deus se faz presente, é que Deus não ignora as coisas pelas quais passamos. Quero ler inicialmente até o verso 11, e aí nós vamos fazer uma pausa. Ouve a minha oração, Senhor, chegue a Ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o Teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os Teus ouvidos. Quando eu clamar, responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração, esqueço até de comer. De tanto gemer estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir. Tornei-me como um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo, os que me insultam usam meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida e com lágrimas misturo o que bebo. O que o salmista está pensando? Porque tudo isso está acontecendo. No verso 10 ele diz: por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. O salmo não termina aqui.
o salmo não termina aqui. O que temos aqui é um quadro de sofrimento, alguém que, por causa desse sofrimento, chegou até a entender, a concluir que isso acontece porque Deus está indignado com ele, Deus está irado com ele, Deus o rejeitou, Deus o expulsou da sua presença. Se o salmista estiver dizendo isto no verso 10, porque ele está assumindo para si aquilo que é comum quando Deus traz castigo a Israel, para o povo como um todo. Alguns homens de Deus em orações se colocaram como pecador juntamente com os demais. Esta pode ser uma das causas dele dizer assim. A questão é que ele usa a primeira pessoa até aqui. Ele usa o singular, primeira pessoa do singular. Ele diz eu, ele diz o Senhor me rejeitou, o Senhor me expulsou para longe dele. E isso lembra bastante Jó, naquele momento de grande dor, de grande sofrimento, grande angústia, aquele momento em que foi atingido por depressão até profunda e entendeu que Deus tinha esquecido dele, Deus não era mais favorável a ele, só que já olhava para si e não via um motivo específico para este sofrimento. Este é o balde de água fria. Vamos cantar o hino 25 do Inário para o Culto Cristão? Preste atenção nessa letra. O salmista está sentindo assim, talvez nós nos identifiquemos com ele num ou no outro momento, alguns em mais momentos, outros nos momentos de crise, nos momentos de dor, às vezes nos momentos com a irmã Zilda, por exemplo, essa semana perdeu sua irmã. Então, momentos de separação. Sabemos da dificuldade que muitos enfrentam em relação a enfermidades ou entes queridos que estão passando por enfermidade, por dor, lutas. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus e tomar cuidado para não pensarmos que o louvor é o remédio para isso. O louvor não é o remédio para isso. Quem canta seus males espanta é um provérbio popular, não é um verso bíblico. Quando nós louvamos a Deus mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de dores, mesmo quando inclusive não temos vontade de louvar, nós fazemos porque continuamos crendo nele. O louvor brota nos nossos lábios porque nós cremos em Deus e não para que Ele faça um milagre porque o estamos adorando. Nós não estamos comprando o favor de Deus, nós nos colocamos nas mãos dele, sabendo que Ele é soberano, que Ele vai resolver a questão ou não, mas nós descansamos nele. Deus continua fiel. Vamos cantar? Porque essa é uma oração ao nosso Deus, né? Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Teus filhos dará, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, sempre serás. Vamos parar um pouquinho aqui. Deus não mudou, Deus não muda. Ele é amor, continua sendo amor. Ele
Ele é misericórdia, continua sendo misericórdia. Ele é compassivo, Ele é compaixão, continua sendo compaixão. Deus não mudou. Nós é que não andamos no mesmo nível dos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Como lemos lá em Isaías. Nunca mudaste. Nunca faltaste. Aí a gente lê o salmo ali. Mas ele diz que Deus o desamparou, que Deus o rejeitou. Na sequência, mais à frente, nós vamos entender essa questão. Nós podemos crer que Deus não falta, que Deus vê, que Deus sabe. Deus não muda. Como Deus era, Ele é. Vamos cantar o estribilho? Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela no céu a brilhar, tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás a segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. O hino parece fora de lugar, não parece? Parece fora de lugar na ordem do culto que o irmão Júnior... Eu não quis me rebelar, não, tá? Isso aqui está dentro do momento de pregação. Parece que está fora de lugar em virtude dos versos que nós lemos. Mas quando nós cremos, inclusive no que cantamos agora, Deus em relação à criação,
Deus em relação ao perdão, porque sabemos que o sofrimento, ainda que não diretamente por um pecado nosso, mas o sofrimento é consequência desta humanidade decaída. E o Deus que manda chuva, manda sol, o Deus que cuida de toda a humanidade, independentemente do caráter de cada um, é o Deus que também permite o sofrimento, inclusive para os seus servos, para aqueles que são fiéis a Ele. Claro, e aqui não está em discussão essa questão dentro deste tema, grito de socorro. É claro que Deus olha para os seus fiéis e Ele os protege, Ele os consola, Ele dá poder a eles, dá entendimento, Ele os cobre com a sua graça, coisa que não acontece em relação àqueles que o rejeitam, em relação àqueles que o desprezam. E entre o servo fiel e o servo negligente, é claro que Deus abençoa muito mais o servo fiel. Mas ele não está livre de sofrimento. E às vezes, inclusive, o sofrimento, através dele é fortalecido, amadurecido. Não precisamos ler de novo esse pedaço, né? Que é triste. Mas a oração continua. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. O salmista, o servo que ora ao Senhor agora, está se lembrando de Deus, que reina para sempre. Que será lembrado de geração em geração por ser Deus. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares compaixão, o tempo certo é chegado. Olha a fé. Aquele que está sofrendo, e é aqui que os estudiosos entendem que de repente essa é uma oração dentro do contexto da invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, porque aqui agora ele olha para a questão coletiva, e ele entende que está no momento de Deus ter misericórdia de Sião. É hora de Deus mostrar compaixão, o tempo certo chegou. Então, de repente, já quantos anos há em relação a essa invasão, em relação a este sofrimento? De repente ele está falando dos 70 anos que já estão passados. E verso 14, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos, as suas ruínas os enchem de compaixão. Falando aqui da construção de Jerusalém, dos muros, do templo, até as pedras são amadas por eles. Nos nossos dias não é difícil, lembram-se aquele único muro que sobrou do templo lá e tem judeus lá? Uma demonstração nos dias de hoje do quanto eles amam ainda aquela Jerusalém que tinha sido destruída, o templo que foi destruído e os planejamentos que eles fazem para reconstruir. Esse verso 14 nos lembra bem isto. E quando Deus mostrar compaixão a Israel, quando no tempo certo Deus olhar para o seu povo, vamos pensar aqui, o seu povo agora em nós, já fazendo uma aplicação. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. No mesmo momento em que o salmista que ora a Deus, coloca diante dele o seu grito de socorro em virtude do sofrimento, cuja descrição já lemos, já tivemos aqui. Ele olha um pouco mais para a humanidade como um todo, para o povo de Deus como um todo, que neste contexto dele também está sofrendo de repente por outros motivos. E como que até profeticamente ele fala sobre coisas que irão acontecer. As nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Responderá à oração dos desamparados, as suas súplicas não desprezará. Ele está fazendo uma súplica. Ele não
entende que Deus esteja atendendo a sua súplica, já lemos sobre isso, mas ele entende que Deus atende súplicas, que Deus não despreza aquele que vai a ele. E declara: escreva-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando: do seu santuário nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Aquele que sofre não está cego, ele vê Deus no controle, ele vê Deus com um plano para o resgate do seu povo. Ele inclusive vê essa questão da eternidade de Deus. Assim o nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Já vimos em pregações passadas que Sião é Jerusalém, é aquela região. Assim o nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirem para adorar ao Senhor. Ele fala, alguns entendem do milênio e alguns já do reino eterno do Messias. Versos 23 e 24 que nós antecipamos lá na frente. No meio da minha vida, ele começa a falar novamente no singular. Está se referindo a ele, novamente. Vocês fazem isso nas suas orações? Às vezes eu, pensando no coletivo, eu sozinho, oro pelas pessoas, daqui a pouco eu estou falando de Deus comigo, né? O salmista faz isso. Ele volta ali ao seu sofrimento, à sua angústia. Verso 23, no meio da minha vida, ele me abateu com sua força, abreviou os meus dias. É como se ele estivesse aqui agora pensando. Ele vai ser propício ao seu povo. E olha para si mesmo e diz: mas no meio da minha vida ele me abateu com sua força, abreviou os meus dias. Então eu pedi: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus dias duram por todas as gerações. Volta a falar com Deus: no princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Cantamos no hino aqui sobre a criação de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, nós temos uma referência a essa citação aqui do salmista. Eles, os céus e a terra presente, eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora. Podemos pensar no fim do mundo sem sofrimento, sendo colocado inclusive desta forma. O sofrimento vem em virtude do pecado. Verso 27, declaração de fé: mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. E cantamos: nunca mudaste, nunca faltaste. Os filhos dos teus servos, olha o final, verso 28. Os filhos dos teus servos terão uma habitação. Os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. E aqui nós terminamos o salmo, vamos comentá-lo um pouquinho. Temos então a oração de um aflito que quase desfalecido derrama o seu lamento diante do Senhor. Está atribulado, ficou claro nos primeiros versos que nós lemos até o 11. Ele sente como se Deus estivesse escondendo o rosto dele. Na oração ele até parece que delira um pouco quando ele está falando de si, daqui a pouco está falando das outras pessoas. Porque muitas vezes é assim. Ele clama por urgente resposta. Aquele que sofre tem pressa. Aquele que sofre, ele não aguenta esperar. Deus entende, irmãos. Deus nos entende. Por isso ele clama pedindo que Deus o atenda apressadamente. E vai sentindo seus dias irem embora.
se esvaírem, ou seja, ele sente que está perdendo a vida, que está morrendo. Dias se esvaindo como fumaça. Seus ossos queimam como brasas vivas. Seria uma enfermidade, seria febre, seriam efeitos psicossomáticos, quando às vezes um sofrimento emocional atinge a nossa parte física. A depressão é um exemplo. Às vezes as pessoas adoecem. A preocupação, a ansiedade, outro exemplo. A ansiedade leva, por exemplo, a uma gastrite. Aquelas pessoas nervosas demais, isto leva a um ataque de coração. Olha, questões emocionais, muitas vezes levando a sintomas e consequências físicas, em virtude da vida que nós levamos, não de acordo com a vontade de Deus, não descansando nele. Não sabemos. Ele registra apenas o seu sofrimento. Dá a impressão que ele está com febre nos ossos, né? Seus ossos queimam como brasas vivas. Está reduzido a pele e osso. E ele diz o motivo, nós lemos, de tanto gemer. Em alguns comentários, consumido pela tristeza, porque a tristeza leva a isso. Tem insônia. Se não dorme, não descansa nem pelos canais do sono. Estava pensando na etimologia desta palavra, descansar. O prefixo des. Sem fazer assim qualquer consulta, eu estava pensando hoje de manhã, quando o Deck dava aula dele aqui na IBD. Descansar. O que significa desfazer? Desfazer as malas, por exemplo. As malas estão feitas, você vai. O des é desfazer aquilo que estava feito. No caso de desfazer. Esse prefixo significa isso nestes casos, porque des pode significar outras coisas. Desvirtuar, o que significa? Pegar o sentido correto, o sentido exato, por exemplo, e distorcer. Ou em relação à virtude, né? Jogar fora. O que significa descansar? Parar de cansar. Desfazer o cansaço. Descansar é não cansar mais. Esse salmista está aflito, está colocando suas dores, suas questões diante de Deus. Ele está cansado e, em termos físicos, não consegue nem dormir para parar de cansar, para parar de se esvair. Não tem suas forças refeitas. E ele nos ensina o que está faltando nele. Descansar em termos de fé, porque o seu quadro físico necessita realmente da atuação de Deus. Mas se ele deixar de crer, se ele deixar de confiar, o que mais ele pode fazer? A não ser fechar os olhos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Seja lá que situação estivermos passando, deixar de crer em Deus, dar as costas para Ele, vai nos fazer ter a impressão que Ele é que se ausentou de nós. Ele é que foi para longe, mas nós é que nos afastamos de Deus. Às vezes, quando há uma barreira entre nós e Deus, esta barreira é o pecado, porque o pecado afasta de Deus. Mas quantas vezes o não crer, e o não crer é pecado, né? Quantas vezes é isso que nos afasta da ação de Deus?
Mas não fiquem só com essa palavra, porque às vezes Deus realmente não quer agir. Às vezes Deus realmente não quer curar. Às vezes Deus realmente quer continuar permitindo que aquela pessoa permaneça naquele estado, e não é por falta de misericórdia, não é por falta de compaixão. O Deus soberano tem a resposta. Nós precisamos descansar nele, confiar nele, no sentido de que se não estamos sendo ouvidos naquela necessidade que necessitamos, entendemos que necessitamos, Pedro diria: para quem iremos nós? Para quem iremos nós? O salmista, quando ele fala dele no tempo e de Deus na eternidade, ele está colocando outra questão diante de nós. Isto vai acabar. Vai. Ainda que seja na nossa passagem para a eternidade, porque o plano de Deus para nós é plano eterno. Ele não está atrelado de forma definitiva ao tempo. Às vezes nos falta enxergar isto. Às vezes nos falta ver isto. Às vezes as circunstâncias nos cegam e nós não conseguimos ver a mão de Deus, ainda que seja em termos de propósitos eternos. Tem insônia, não dorme, então não consegue jogar fora o cansaço, não consegue descansar. Ele diz mais: vive isolado como a coruja do deserto. Em algumas versões falam da coruja e do pelicano. Solitário, além de sofrer, sofre solidão também. Olha, solidão emocional, inclusive, abandono. É zombado por seus inimigos o tempo todo. Sofre insultos. Usam seu nome como maldição. Já pensaram que crueldade, inclusive, você ter o seu nome usado por outras pessoas para jogar maldição em outros, porque olham o seu estado e falam: que você seja como aquele. Sofrimento psicológico numa situação dessas. O paladar foi embora, a sua comida é cinzas, não tem sabor, suas lágrimas se misturam com sua bebida, lágrimas de dor, de sofrimento. E o que ele está entendendo, que nós lemos, é que isso acontece com ele por causa da indignação e da ira de Deus, que o rejeitou e expulsou para longe de sua presença. Mas, será isso verdade? Ou ele diz isso por causa, de repente, das circunstâncias que vive, e isso nos impede muitas vezes de ver? Impressão ou realidade? Para aqueles que não creem, realidade. Mas quando cremos, sabemos que é apenas impressão. Salmo 23, verso 4, o que diz? Ainda que eu ande a presença de Deus faz a diferença. E ele aqui não está percebendo a presença de Deus, então o sofrimento é maior. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu tenha experiência de morte, e é exatamente o que este salmista está experimentando. Seus dias são como sombras crescentes, como relva murchando, ele está morrendo. O que nós percebemos aqui, então, em sua descrição? Dor física e enfermidades. Sofrimento físico.
dor emocional, sentimental, psicológica, depressão, rejeição, solidão. E dor espiritual, porque ele entende que Deus se afastou, ele se sente rejeitado também por Deus. Nós somos corpo, temos uma mente, emoções e espírito. Esse indivíduo aqui está sofrendo nas 3 esferas. Apesar, e agora a minha garganta também está sofrendo. Eu não fingi não, é verdade. Apesar da impressão do sofredor de que sua dor nunca acaba, o quadro é de brevidade da vida. Ele mesmo diz que vai viver a metade do tempo que entende que deveria viver. Ele teria, sem querer ser irônico, mas ele teria um motivo para a sua alegria. Ele vai sair desse sofrimento. Mas não é essa a visão que nós queremos ter, e sim a visão de um Deus que é misericordioso, um Deus que é compassivo, um Deus que sabe que nós sofremos, um Deus que veio ao mundo para passar pelo que nós passamos. Já pensamos nisso? Porque é aquele que reina para sempre, de geração em geração, de eternidade a eternidade. Porque ele, no seu patamar superior a todos, se submeteu ao pior dos sofrimentos, e nós, criaturas suas, achamos que ele é injusto se de repente não nos ajuda num sofrimento que temos, ainda que seja grande. Não esqueçamos, Jesus veio ao mundo e experimentou. Já seria sofrimento só isto, sofrer a nossa limitação, a nossa fraqueza. Mas sabemos o que Jesus sofreu e foi por nós. Sabemos que Deus ama, sabemos que o seu propósito é eterno e não temporal. Mas o tempo é importante. Porque no tempo nós precisamos considerar Deus, considerar sua existência, considerar seu plano para nós. Considerar nossa entrada no descanso eterno. E se formos voltar à palavra descanso, na eternidade, todo cansaço terá sido eliminado, desfeito, por isso descanso. No sofrimento, muitas vezes nós damos ênfase ao sofrimento. Mas precisamos, mesmo nele, descansar em Deus. Mesmo não entendendo, precisamos jogar fora o cansaço e aguardar em Deus. A sessão seguinte que nós lemos depois do hino, nessa sessão o salmista enfatiza o aspecto duradouro da eternidade, em contraste com a vida passageira daquele que sofre, olhando para o seu próprio sofrimento. Ele diz lá: tu, porém, Senhor, reinas para sempre. Teu nome, Senhor, será lembrado de geração em geração. E é interessante porque lá em Êxodo 3,15, Deus se apresenta a Moisés, quando Moisés pergunta: o que eu vou falar para o faraó? Qual é o teu nome para eu falar para ele, que foi o Senhor que me mandou até ele? Eu sou o que sou. De geração a geração, eu quero ser lembrado desta forma, irmãos. Êxodo 3,15.
Deus quer ser lembrado como aquele que é. E sabe o que Ele é? Tudo que nós precisamos. Quando Jesus significa eu sou salvação, eu sou a tua salvação. Quando no próprio nome Jesus diz isto, e Ele veio para mostrar e veio para fazer isto em nosso favor, Ele está se apresentando como o tudo que nós precisamos. Eu sou o tudo que você precisa. Ele é o descanso, o alívio que nós precisamos. Podemos crer em Deus. Isto teremos um dia, se não tivermos hoje, na questão física, na questão emocional. A questão espiritual é muito importante para que descansemos e sejamos fortalecidos, restaurados nesse aspecto. E possamos descansar e possamos louvar, não louvar para vencer, mas louvar porque cremos. E há aqueles que são contemplados por Deus porque creem. Quando o salmista fala que Deus, porém, reinará para sempre, seu nome será lembrado de geração em geração, ele está começando uma terceira sessão. Na primeira sessão da sua oração, ele fala do seu sofrimento. Na segunda, ele lembra quem é Deus, o Deus que reina para sempre. E nesta terceira sessão, para encerrar, ele fala de Deus e o seu projeto para o seu povo. Sião aqui representando o povo de Deus, a restauração por causa da queda. E aí que ele diz, chegou a hora de exercer misericórdia, de mostrar compaixão, que ele sai do patamar individual para lembrar do povo, do plano, do projeto de Deus para todo aquele que crê em seu Filho. Nessa terceira sessão, então, o presente sofrimento, inclusive do povo que sofria, quer seja em virtude do exílio ou de alguma guerra de Israel, isto lá no futuro será passado. Então ele fala da geração futura, do verso 18, que será de adoradores devido à misericórdia de Deus. O que acontecerá lá na frente? Os resgatados do Senhor, voltando a Sião, cantando. O Senhor reconstruirá Sião. Ele olhou e viu o sofrimento. Ele ouviu o gemido. O Senhor será louvado e adorado por todos. Isto, aqueles que sofrem olhando lá na frente, né? E pensando nos que estão no futuro, lembrando o que aconteceu no passado. Então, quando será isso? Os versos 25 a 28 vão falar, o Senhor é eterno, sua fidelidade ultrapassa o tempo. Deus, irmãos, Ele não se compromete a ser fiel a nós apenas no tempo nosso de vida aqui. A fidelidade de Deus ultrapassa o tempo. Há pessoas que oraram a vida inteira a Deus e não viram seu pedido atendido. Elas partiram para a eternidade e o pedido delas foi atendido aqui na terra depois que elas partiram. Não viram aqui, mas lá elas estão com Deus. Os fundamentos da terra e os céus tiveram um início e terão um fim. O salmista fala sobre isso. O fim de todas as coisas. Já até nos referimos a isso lá na carta de Pedro, uma vez num dos nossos comentários. Os servos do Senhor serão estabelecidos na sua presença. Este é o final da oração do salmista. Em relação a ele próprio, aqueles 2 versos, depois do primeiro verso, ele nos põe em dúvida. E Deus teria atendido a sua questão individual? O seu sofrimento pessoal, Deus teria atendido? Podemos concluir desta palavra, não ser atendido por Deus no momento presente não significa que Deus falhou em sua fidelidade.
Não conhecemos todos os propósitos de Deus, e seus propósitos são eternos. O que Ele preparou para aqueles que o amam, nunca se viu, ouviu ou imaginou. Nós lemos isso em 1 Coríntios 2:9. E se estamos falando de um assunto ruim, para de repente nos colocarmos na Bíblia, na palavra de Deus, e sairmos de promessas que de repente não são a verdade, pessoas que às vezes distorcem a Bíblia. Nós sabemos que em termos eternos é a verdade, não necessariamente em termos temporais. O que Deus preparou para nós, ninguém jamais imaginou. Nós não temos condições de imaginar. De precioso, de bom, de maravilhoso. Diríamos assim, né? Vamos mudar o rumo dessa prosa de sofrimento, pensar no que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que nele descansam, para aqueles que nele creem. Este é um dos motivos pelos quais, inclusive, nós podemos louvar o Senhor antes, não tentando negociar com Ele um atendimento de oração. Quando Jerusalém foi destruída mais de uma vez, hoje na IBD citou-se, por exemplo, o ano 70, o general Tito, aqui da era cristã, quando os judeus foram espalhados e só voltaram em 1948. Jerusalém foi destruída mais de uma vez, foram várias vezes. Muitos sofreram, clamaram e não foram atendidos naquele momento. Muitos viram suas famílias serem mortas. Muitos foram para o exílio, foram obrigados, foram como escravos. Onde estava Deus? E algumas pessoas perguntam, né? Onde estava Deus? Quando pecamos, lembramos que Jesus foi crucificado, que Ele foi pregado na cruz por nossa culpa. E por nossa causa, para nos livrar da condenação eterna. Sabemos que ao longo da história, pessoas sofreram. Gente que ama ao Senhor sofreu. Inclusive porque o ama, foram mártires por Cristo, deram suas vidas. Alguns morreram queimados, outros morreram esfolados. Já imaginaram? A pele sendo tirada. Isso está registrado na história. Aqueles que perseguiram os cristãos. Pedro, por exemplo, crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer como Jesus morreu por ele. Os apóstolos, todos eles foram martirizados, exceto o apóstolo João. Ou seja, estamos falando que Deus falhou em relação a eles? Não, porque o propósito de Deus é eterno. Ele dá condição àquele que sofre tais coisas. Nossa vida como crente em Jesus Cristo é romântica. Ela é preenchida de expectativas que não são as que Deus nos prometeu. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflição. E quando Jesus falou de aflição, não foram afliçõezinhas como as que nós temos. Foram coisas realmente sérias, difíceis. E nós somos testados, somos provados o tempo todo. Eu até digo por Deus mesmo, que quer nos fortalecer. Mas qual é a nossa disposição em crer, em sermos servos? Então, há pessoas que vão para a eternidade sem terem sido contempladas por Deus em seus pedidos de alívio de sofrimento nesse mundo, mas se são filhos de Deus, entram no descanso eterno. Este salmista entrou no descanso eterno. Para ele, o que nós estamos falando é um passado que ele lá na eternidade, de repente, nem lembra. Foi apagado. Aqueles que foram feitos filhos de Deus, João 11, 12, vamos lá. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Verso 11, verso 12. Mas todo aquele que creu, que foi feito o quê? Todos aqueles que o receberam foram feitos
dos filhos de Deus, os que creram no Senhor. O descanso eterno é deles, foi preparado por Jesus, conforme ele mesmo disse em João 14, versos 1 e 2. Ele iria para preparar, para voltar e nos levar para si. Estes entraremos no descanso eterno. Jesus é a nossa resposta definitiva. Tomou o cálice do sofrimento nesse mundo e conquistou para nós o descanso eterno. Você ora, você entende de repente que não está sendo atendido por Deus. Aí você sofre como o salmista sofria. Agora pense em Jesus no Getsemane falando: Pai, passa de mim esse cálice. Faça-se a tua vontade. E ele absorve cada gota do cálice do sofrimento por nossa causa. Isso nos faz ter aquela fé que nós tínhamos, ser fortalecida. Isso nos faz lembrar que Deus continua nos amando, que Ele não muda. Isso nos faz lembrar que Ele continua a ser misericórdia, compaixão. E Ele diz: continua, firmeza. Li em algum lugar, não lembro onde mais, porque a gente recebe um monte de coisa, mensagem e tal, né? Está com vontade de orar? Ora. Não está com vontade de orar? Ora também. Ore, ore, ore. Lute para continuar orando. John Wesley. A gente ouve bastante, né? Às vezes não sabe nem de onde vem, mas é verdade. Não estou com vontade nenhuma de orar. Ore. Busque a fé que Deus te deu. Jesus é a nossa resposta definitiva. Lemos no início, vamos ler no final os 3 versos que se referem apenas ao salmista. Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Aí depois ele comentando sobre Deus, de repente consigo mesmo. No meio da minha vida ele me abateu com sua força, abreviou meus dias. Então pedi: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. Você acha que Deus atendeu o salmista? Pode ser que sim. Pode ser que não, nós não temos a resposta. Se Deus atendeu pessoalmente o salmista, no sentido de curá-lo, no sentido de restaurá-lo, mas uma coisa nós sabemos, daquilo que ele mesmo orou e colocou aqui registrado, ele está no descanso eterno. Porque ele cria no Senhor Deus. No momento exato do sofrimento, ele estava, vamos falar assim, anuviado. Ele tinha uma visão nublada, porque, ainda mais em relação à dor, quem sente, quem tem até mestrado nela, sabe o que é. Eu, uma dorzinha de cabeça, eu já fico mal-humorado. Já não consigo pensar direito. Mas Deus sabe de todas essas coisas. Por isso nós devemos olhar para o nosso Deus como sim o nosso resgate, a nossa salvação. Devemos permitir que Ele nos fortaleça, nem que seja para atravessar este vale, porque no final deste vale Ele vai nos pegar pela mão. Amém?